Meus irmãos, estamos juntos hoje para os 2 últimos capítulos da lindíssima obra Os Mensageiros, que pelo Espírito André Luiz nos revelou o trabalho, a disciplina, o amor, as questões do mundo espiritual. Unamos o nosso pensamento nas luzes do Divino Mestre, pedindo à espiritualidade amiga que sempre está conosco, a intuição e que as palavras, que estes ensinamentos caiam no nosso coração e deem frutos ao longo de nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus. Então, o capítulo 50 vai trazer a desencarnação de Fernando e o 51, as despedidas, que também são nossas, dessa obra, mas que vai ficar guardada no nosso coração. Nós vimos anteriormente que Fernando, o seu Fernando, contava com mais ou menos 60 anos, estava com leucemia, estava em coma, e a equipe de Aniceto, com André Luiz, havia sido chamada para auxiliar no desencarne, no momento do desprendimento. E Aniceto, diante das suas possibilidades magnéticas, auxiliou André Luiz naquela visão de toda a situação. E nós pudemos, nessa oportunidade, entender que há um grande complexo, muito além de ossos, de carne, de músculos. Nós somos todo, um contexto completo que necessita de alimentos para a alma, de saúde emocional, de equilíbrio mental, para apoio e manutenção também celular. E que isso tudo está na disciplina diária e constante, a partir do nosso comportamento e dos pensamentos. Isso foi muito destacado. André Luiz, ele naquele caminho todo de aprendizado, e ele vem contando aqui, junto com essa equipe, que ele começou a perceber, então, mesmo depois que Aniceto tirou a mão da sua testa e a visão dele, embora tenha se modificado, ele percebeu que ele havia ampliado um pouco mais e já conseguia ver como um raio-x. E para a gente entender o progresso que todos os espíritos têm. André Luiz, fazendo parte dessa equipe socorrista, também vinha ganhando progresso. Aniceto, diante de todo o trabalho que já vinha realizando em nosso lar, já tinha também longos progressos espirituais, conquistas desse universo, desse trabalho todo de socorro que ele já fazia lá com o grupo, Como médico, André Luiz já conhecia aquela situação do doente, mas agora, muito mais, ele podia observar e ampliar esse olhar, identificando várias outras questões. E tudo isso esse livro traz para que a gente também possa ampliar os nossos conhecimentos. Estamos aqui nos últimos capítulos e como esse livro Mensageiros trouxe informações para nós sobre vários aspectos. O trabalho prosseguia então no local, onde haviam alguns parentes de Fernando, muito aflitos. Havia um médico encarnado e também foi percebido pelo grupo de Aniceto a presença de 2 entidades que ali se encontravam. Se tratava da mãe de Fernando, que estava acompanhada e que pedia ajuda para o desprendimento do corpo naquele momento do seu desencarne. Por favor, me ajudem a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há horas estamos à espera de alguém para nos auxiliar neste transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa. Está preso a sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência, às satisfações do corpo. Acaba que era meio que uma consequência, Tão preso à matéria, ele se agarrava, àquele corpo, sem querer fazer aquele desligamento ali,
Então aquilo era mais sofrido. Nós vimos sobre isso em algumas questões do Livro dos Espíritos, né? Aniceto logo concordou. Notam-se grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana, obedecendo mais ao instinto do que à razão. Observa-se, no mundo celular, vastos complexos de indisciplina. Para a gente ver, né, que só de olhar ali a situação, o Aniceto ele já identificou toda a questão vivida pela pessoa, né? A gente perceber o tipo de visão que ele tinha ali sobre a situação psíquica, emocional e física, né, do desencarnante ali. Poderemos ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes do círculo carnal. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? O desprendimento integral se verificará em poucos minutos. Ela esboçou um gesto triste e respondeu: desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que desprezou. As lágrimas e os remorsos, na solidão do arrependimento, serão os portadores da calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de aconchegá-lo ao coração. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Ambos temos contas com a justiça do Eterno. E no que diz respeito a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. Então aqui nós já notamos a compreensão da mãe de Fernando sobre toda a situação. A vida do filho que foi totalmente desregrada e a situação que ela já tinha consciência do seu progresso, né? Muito ela pediu, ela conseguiu socorro, ajuda, mas cabia agora a ele, ao espírito dele, seguir e aprender. Então, passar por aqueles momentos de angústia, né, ia tocar o coração dele, ia fazer com que ele refletisse e aí pudesse ser ajudado mais diretamente. E tudo está ligado à vivência na vida física, mas como é uma continuidade e há consequências sobre tudo que se faz, né, a gente sempre ouve dizer, né? Colhemos o que plantamos. Podemos compreender que nenhum de nós está abandonado. Não será ali o espírito do Fernando abandonado à onda de sofrimento, mas ao mesmo tempo ele precisa construir a própria consciência de recuperação. Então, naquela situação, ela como mãe, né, embora não conseguisse completar o processo junto dele, conduzi-lo, ficar com ele, ela tinha essa garantia de que ele seria conduzido a um lugar seguro, a uma casa de socorro, onde ele poderá colher o melhor proveito do sofrimento, mas em uma zona vibratória fora da influência inferior e criminosa. E ainda ali, pelas regiões baixas mesmo, aquelas colônias que a gente viu, né, falando lá em Nosso Lar, e aqui também mensageiros que são próximas da crosta terrestre. Outra questão importante que naquele momento foi descrita foi sobre a aflição dos familiares encarnados que se encontravam no local e que aí dificultavam o processo. Aniceto então diz: observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. Percebiam uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados, ligando todos eles, mas que era inútil naquele momento.
precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. Tomou a atitude de magnetizador para melhorar, então, o quadro do coma. E quantas vezes nós já não ouvimos falar de pessoas que no momento ali, pouco antes do desencarne, tem uma melhora súbita. Então imagina a equipe precisando trabalhar. Aí a gente vai pensar assim, poxa, mas eles estão em oração, pedindo a cura, pedindo socorro. Na verdade, há uma tristeza, há uma angústia, há sentimentos pesados. E nós não temos o hábito de, na verdade, colocar o pensamento em Jesus pela pessoa. Primeiro, a gente está lidando com a nossa aflição, com a nossa angústia, com a nossa dor. E isso é diferente. Como falou ali, acabou que ocasiona alguns laços, né? Mas cinzentos, não puros, porque o pensamento, certamente uma oração e uma prece fazendo uma entrega daquele irmão a Jesus, que fizesse o melhor possível por ele, com certeza estaria facilitando o processo e não atrapalhando. Mas isso aí é aprendizado para nós, não é? Após alguns minutos, o médico anuncia que ele havia tido uma melhora. A pulsação ficou quase normal, a respiração acalmou e as senhoras suspiraram aliviadas. Ali se tratava da esposa dele, da cunhada e também tinha um irmão. Então são familiares, sim, preocupados com o bem-estar, sim, mas a nossa forma de orar e de pedir é que não é uma forma de fazendo essa ligação de amor, né, com pensamento elevado. É mergulhado no desespero, é mergulhado em tristeza. Essa é a parte, né, que ele descreve aqui para a gente. A esposa resolveu sair para descansar, ficando apenas o irmão do doente e o médico. Aos poucos, todos puderam ver os fios cinzentos desaparecendo. O médico resolveu abrir a vidraça e, para surpresa de André Luiz, 3 rostos horríveis surgiram de repente, perguntando: como é, Fernando? Você vem ou não vem? Então, André se assustou com aquela situação de ter já algumas pessoas que, não respeitando ali aquele momento do desencarne, já estavam ali como que, né, chamando Fernando, e coisa boa não era, porque as vibrações eram muito pesadas, né? Sobre a aparição daquelas entidades ali na janela, Aniceto apenas olhou, mas eles logo se afastaram. Depois, mais para frente, vemos aqui no capítulo que foi a mãe, né, e toda aquela energia que estava ali protegendo o ambiente que os afastou. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados diante das melhoras, conversavam sobre problemas do mundo. E o trabalho, então, agora vai poder continuar. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos. Reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso o moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Aniceto cortou com esforço. O corpo de Fernando deu sinal que chamou a atenção do médico. A operação não foi curta nem fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais Aniceto teve que usar toda a sua atenção e suas energias magnéticas. Então aqui a gente destaca também essa questão da dificuldade do desprendimento, porque Fernando, né, tendo uma existência muito material, era muito ligado. E aqui André Luiz vai narrando como que ele percebeu o trabalho de Aniceto, né, começando pelos calcanhares, terminando pela cabeça, e ele fala do cordão.
Havia toda uma equipe, um amparo, e os laços foram cortados. A família foi informada e já chegou fazendo barulho. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição, constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a roletação, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado. Então André Luiz vai descrevendo aquele momento onde tudo foi realizado com dificuldade e ele ainda intrigado com aquela situação do menosprezo daqueles espíritos que estiveram ali, né, para com o desencarne do Fernando. E aqui nós vemos também as dificuldades da família, quando ela vive esse momento que é de dor, que é de tristeza, mas o que a gente fala é sobre o desequilíbrio, né? Claro que vai haver um sofrimento, né? E é um processo de luto, né, que nós vivenciamos, do afastamento dos nossos entes queridos, mas com essas obras a gente vai entendendo um pouco mais. E não é uma questão de não sofrer, é uma questão de buscar assim, Jesus mesmo nesse momento, né? Que não é fácil e que não é simples, né? Ele destaca aqui também que eles saíam caminhando como simples mortais. E fica difícil até compreender como é que um grupo de espíritos, né, que nem tem mais o corpo físico, saem caminhando. Estamos aqui falando de um capítulo todo sobre a desencarnação. Isso na visão de André Luiz, trabalhado por aquela equipe, naquela situação. Vale destacar aqui que cada caso é um caso. Essa obra traz ali as impressões de André Luiz e destaca um caso específico, que sim, traz para a gente uma porção de informações e bastante reflexão. Mas o Livro dos Espíritos, em seu capítulo 3, eu acho importante, eu aconselho a todos para ler depois, que fala sobre a separação da alma e do corpo. Fala do processo do desencarne também, não é? Eu trouxe aqui a questão 155, onde Kardec pergunta como se opera a separação da alma e do corpo. Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E aí a resposta, né? Não, a alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles 2 estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta, pouco a pouco, dos laços que o prendiam. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo, pelo seu envoltório semimaterial, que chamamos perispírito, né? A morte é a destruição do corpo somente, não a do perispírito, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. Então, explicando aqui, né? O perispírito continua ligado ao espírito. O que se separa é o perispírito do corpo físico. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o de uma libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi
material, sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes semanas, meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de vida, mas uma simples afinidade, aquela ligação ainda tão forte do espírito com a matéria. A gente chama de apego, né? E é interessante essa questão trazida lá no Livro dos Espíritos, né? E agora a gente vê aqui como é que foi a situação aí com o Fernando. E como eu disse, né? A gente vai ler as questões e vai observar que há muitos casos, né? Não vamos ficar pensando que é todos iguais nessa situação aí. Saindo então da residência, Aniceto já captando ali os questionamentos, né, do André Luiz sobre aquelas entidades que apareceram, ele vai esclarecendo então. Não se preocupe tanto, André, com aqueles que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Mais tarde, quando a coletividade apreender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. E aqui ele está dizendo, né, sobre as suas companhias, sobre a afinidade, sobre a sintonia. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é de estranhar que tenham vindo esperá-lo. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, disse que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Então são os nossos companheiros por afinidade. Isso foi dito há quase 20 séculos atrás, mas ainda é muito válido. Cada um, pois, tem os seguidores invisíveis a que se devota na terra. Hoje em dia nós temos as redes sociais, e aí temos os seguidores, né? Aqueles que se afinizam conosco, que pensam como nós, que gostamos de ouvir o que eles dizem, como se comportam, e de alguma forma nos influenciam. Na vida espiritual não é diferente. E existe uma coisa que não nos damos conta, mas na vida espiritual não existem máscaras. Somos quem realmente somos. E nos afinizamos, acabamos nos encontrando com aqueles que faz sentido para a gente, que estão com os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. Então, é interessante a gente observar, porque muitas vezes a nossa boca fala, não, eu já desculpei, eu deixei para lá, mas no coração o sentimento, o ressentimento ficou guardado como mágoa. E aí, nesse caso, isso que está guardado não é um desejo no bem, é um sentimento de vítima e que deseja, de alguma forma, uma vingança, um revés para com o outro. Então, esse é o nosso real quadro. Por isso é interessante nos olharmos o tempo todo, refletirmos sobre isso e trabalhar em nós os sentimentos verdadeiros. Lá na espiritualidade, ninguém esconde nada de ninguém. Finalizando então aqui esse capítulo 50, nós ficamos aqui pensando, né? Como nós estamos nos preparando, né, para o nosso desencarne. Não de ficar pensando como vai ser, mas de caminhar dia a dia, né, dentro dos conhecimentos, dentro das atitudes, né, um caminho que estamos traçando e que pudemos ver ao longo, né, desse capítulo, que com certeza, né, vai condizer com aquele momento nosso também, de desapego à matéria. Então, nós vimos a questão das entidades que nos aguardam, vimos a questão do socorro, do amparo, que nenhum de nós está desamparado.
Vimos também com relação, né, à lei de afinidade, de atração, de causa e efeito, que tanto ouvimos falar. E agora vamos iniciar o capítulo 51, que como nós, né, também hoje nos despedindo dessa obra, desse estudo aqui online, se chama Nas Despedidas. André Luiz, então, vem reportando como que foi para ele toda essa passagem que conta nesse livro, né, sobre o trabalho dessa equipe. E aí começa lá, né, nos Mensageiros, quando ele vai para o Ministério das Comunicações, e aí dele se reunir a Vicente, conhecer Aniceto, outros irmãos que o amparam. Olha quanta coisa André Luiz veio passando e quanto ele veio aprendendo. A expedição, o trabalho, né, que veio trazendo até a crosta terrestre, os amigos que ele conheceu de outros trabalhos, né, nesse percurso. Então, desde o trânsito, né, entre uma colônia espiritual e a crosta terrestre, até as sensações, né, que ele foi percebendo nele mesmo diante de cada movimento no trabalho, aquele trabalho na casa de Isabel, né, e a equipe toda dando apoio, compreendendo também, né, a mediunidade, aqueles depoimentos, os encontros dos médiuns e doutrinadores, tudo isso formando esse arcabouço de conhecimento, que André Luiz agora, nesse último capítulo, né, vem comentando também o efeito sobre eles, tudo isso. Houveram mais algumas atividades e a semana de serviço junto de Aniceto, em tarefas variadas e complexas, chegava ao fim. E então André Luiz vai relembrando. No templo acolhedor de Isabel, atendendo grande número de doentes, bem como aos irmãos perturbados, abatidos, transviados e moribundos. E em cada caso, o nosso orientador usou maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. Ao contato das revelações de Aniceto, nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. O quanto, né, ele aprendeu nesse caminho, que novo olhar para ele se abriu. A ascendência mental, o equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, tudo isso abriam para novos conceitos científicos para a cura. Alargara-se, sobretudo, em minha alma, o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me felicitava, agora o espírito, ampliava o conhecimento de Jesus. Compreendi que a fé não constitui afirmativa de lábios, muito menos uma escolha estatística. Qual é a sua religião, né? É muito mais do que isso. Não seria encontrada no sectarismo, nem nas disputas tolas por opiniões, muito menos em rituais ou demonstrações exteriores. Percebeu que a fé se trata de uma fonte de água viva que nasce na alma, com o entendimento maior do universo espiritual das criaturas. Trazia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno Pai. E que riqueza de oportunidade, não é? André Luiz já vislumbrou com muito mais entendimento, olhando para si e para suas mudanças. Ele diz que encontrara um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. Então, dessa forma, ele se via uma nova pessoa. Após todo esse caminho, esse longo aprendizado,
várias, né, experiências que ele passou. Quando eles foram chamados para o retorno, né, ele já olhava para trás e naquele momento nem se reconhecia mais naquela pessoa de antes. E com certeza ele estava mesmo modificado, né, por tudo aquilo que ele vivenciou. E aí nós também nos perguntamos, né? Será que nós nos modificamos de alguma forma com essas revelações? Uma obra lindíssima que dá vários e vários passos para a compreensão de uma vivência espiritual por meio de André Luiz, e tanto trabalho, tanta disciplina e tanto aprendizado. Ele, um curioso, que ao mesmo tempo atendia às nossas próprias dúvidas, aos nossos próprios questionamentos, que ele guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do seu próprio mundo interior. E ele pensava, então, que não havia como pagar por esse tesouro, né? Esse bem que é o aprendizado, que é assimilar toda essa oportunidade que a doutrina traz para nós, né? Observou também os trabalhos na residência de Isidoro e Isabel, cheios de observações e experiências novas. Ele vinha em sua mente, então, processando cada passo que foi dado, as percepções, tudo fazendo sentido e tudo aquilo calando fundo no seu coração. Então, não é uma questão apenas, né, de ler ou de ver a coisa acontecendo, é o sentir, né? É ele ter uma percepção profunda dentro de si mesmo, a partir de tudo aquilo. Ao final das orações, os amigos acercaram-se de Aniceto para as despedidas. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, de otimismo, de alegria e de confiança no Senhor, cuja boca se traduzia em fonte inesgotável de ouro espiritual. Aniceto, ao longo de todo esse caminho que ele percorreu também, e naquele momento que ele já tinha muita compreensão, já com a sua visão mais ampliada, todos esses dons conquistados, né, pelo trabalho, pela disposição, pela disciplina, e ele já exalava quase que, né, transbordando essa alegria. E é uma alegria da consciência, é uma alegria da paz interior de quem já sabe, né, o caminho espiritual que tem, a felicidade espiritual e se sentir próximo de Jesus, fazendo realmente valer as leis divinas. Tudo isso ele transmitia para as pessoas ao longo de todo o seu trabalho, né? E Vicente também, né, junto com André Luiz, já estavam então emocionados, pensando em externar o reconhecimento pela oportunidade desse trabalho junto com Aniceto e pela todas essas bênçãos que foram recolhidas nesses trabalhos todos. Aniceto, já percebendo assim aquele clima de agradecimento, né, já se antecipou. Agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. E aí então ele resolveu ler, né, uma parte do capítulo dos Provérbios de Salomão. E aqui a gente também vem entender que seja lá qual for o trabalho que a gente se disponha a fazer na casa espírita, no passe, na mediunidade ou em qualquer trabalho espiritual que estamos engajados, esse trabalho vem das bênçãos de Jesus para o nosso caminho. É a nossa oportunidade. Nós somos necessitados de tudo isso. Necessitados de estudar, necessitados das palestras, necessitados de passar por aquela energia na sala de passe, necessitados como um pouco mais, né, de doar um pouco de nós e nessas possibilidades vivenciar essa experiência e tudo e sempre com o pensamento de tudo que a gente recebe da espiritualidade e do Mestre Jesus.
que é quem ampara sempre, quem ensina sempre e o responsável por toda e qualquer bênção que haja, né, nos nossos trabalhos. Então, nos provérbios ali de Salomão, que Aniceto vem destacar, diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, sê como a prata, a buscares, e como a tesouros ocultos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E busquemos aqui, para nós também, ao fim desse estudo, mergulhar nas profundezas dos ensinamentos. Aniceto ainda adverte: lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. Em cada oportunidade vivida, nesta oportunidade de encarnação que estamos vivendo, ratifiquemos nossos compromissos de trabalho e testemunho. No pequeno trecho dos provérbios, encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los. Tornar o ouvido atento e o coração esclarecido. Pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores. Buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços. Isso representa o esforço nobre daquele que de fato deseja a divina sabedoria. É uma questão de ratificar tudo pelo compromisso, pelo esforço, por essa busca, e ela só é real se a gente se forja pela vivência. Esses esclarecimentos todos são uma luz no nosso caminho. Que profundo, né? Então, com essa fala, Aniceto deixou todos ali imersos em reflexões. Mas ele mesmo, Aniceto, já se preocupava e se adiantava para as novas obrigações que continuariam. Eles esperaram também um pouco por Isabel para se despedir, e ela logo abandonou o corpo durante o sono, atendeu ao apelo mental de Aniceto, que a chamara, e veio para junto deles, juntamente com Isidoro, para os agradecimentos finais e as despedidas. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falou-lhe da alegria, das oportunidades santas do serviço, que a bondade divina os havia proporcionado. Mas Dona Isabel, ainda em lágrimas, agradeceu, pedindo a eles que, se possível, retornassem novamente. E nestas despedidas, como nunca faltam os momentos para o aprendizado, a Isabel faz uma colocação. Ela toca num ponto importante que é muito valioso como ensinamento para todos nós. Voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensina-me a paciência e a coragem. Não me deixeis transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se chocam. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos para a esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais dessa amiga, pobre e imperfeita. Eu sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu
Precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reaviva o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. Aniceto, compreendendo a humildade e a verdade daquelas palavras da amiga, a acolheu. Segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa. Mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício também no mundo. Não nos faltará no caminho o cuidado do guia vigilante. E aí ele reforça, como que acolhendo e abraçando a irmã, diz: tem bom ânimo e caminha. E assim é para todos nós. E assim ele diz aqui nesse livro e chama e alimenta o nosso coração. E isso diz para todos nós. Eu acho que é uma grande mensagem desse livro. E sigamos, que todos esses ensinamentos nos iluminem. E assim, meus irmãos, convido todos a elevar o pensamento, para fazermos juntos, após essas lindas palavras, toda essa mensagem que a espiritualidade trouxe pela mediunidade de Chico, a nossa prece final, que consta nesse livro, que unidos nesse pensamento, junto do Divino Mestre, possamos compreender o sentido dessas palavras em nosso coração. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à fonte das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino de amor. Gratos pela oportunidade, com essas luzes e bênçãos dessa oração, encerramos aqui o nosso estudo, dando graças a Deus. Assim seja.